Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de WhatsApp dos familiares e amigos e convide-os a estar conosco nesta manhã. Nossa escola bíblica dominical esta manhã tem um assunto especial. Estaremos aprendendo sobre a doutrina da igreja e com toda certeza, ao término dessa escola, você terá crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesse instante enviar aí a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, que são fiéis aqui na assistência da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, e aí receba aí aquele forte abraço de todos os domingos do pastor Ailton, da irmã Judite. Sintam-se abraçados, vocês são uma bênção de Deus para a vida da nossa igreja, de nosso pastor, e com toda certeza vocês são uma bênção de Deus para a vossa família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial em favor de nossa escola bíblica dominical. Vamos pedir que Ele neste dia esteja ministrando a cada coração, a cada mente, e que ao término de nossa escola possamos ter crescido um pouco mais. Vamos orar ao Senhor neste momento? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta oportunidade tão feliz, Senhor, que nos concede de estarmos aqui em Tua presença, neste domingo, Senhor, domingo pela manhã, aqui na Escola Bíblica Dominical no ar, ó Deus. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos, Senhor. Cada família que está sendo alcançada, ó Deus, Tu sabes as dificuldades de cada família, Tu sabes a dificuldade, Senhor, de cada lar, mas nesse momento que o Teu Santo Espírito esteja ministrando, Senhor, edificação, esteja ministrando paz, ministrando graça, Senhor, em cada vida, em cada coração. Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor. Continua ajudando o Teu filho, dando força, saúde, vigor, ao evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos diretamente na produção, Senhor, desta transmissão, deste culto, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Queremos Te pedir, Senhor, neste dia, abençoa cada dirigente, a cada professor, a cada aluno, ó Pai, a cada supervisão de EBD em todo o estado de Pernambuco. Continua abençoando, Senhor, dando bênçãos de prosperidade a cada escola dominical. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de, neste momento, estar orando, estar adorando ao Senhor com hinos de louvor, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós estaremos, neste momento, adorando a Deus com os hinos de nossa harpa cristã. Se você não tem a harpa aí, não tem problema, estaremos colocando em sua tela para que você possa nos acompanhar e formarmos juntos aqui um grande e lindo coral para a glória de Deus. Vamos nesse momento convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais com toda a igreja neste grande e lindo coral.
e não perca a oportunidade de adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos reunidos para louvar o seu nome. Vamos neste momento, assim como nos autorizou o escalado desta manhã, vamos abrir as nossas harpas e louvar o nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Hino de número 144 são os hinos sugeridos na nossa lição. Vem à Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja para gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Nesta reunião podemos fruir o amor de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor também com o hino de número 175. Irmãos amados. Glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante, triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados,
pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Aleluia! No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. É neste nome, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Natureza da Igreja. O texto áureo de nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática nos diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Natureza da Igreja na sua dimensão confessional. O segundo tópico tem como título A Natureza da Igreja nas suas dimensões local e universal. E o terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 ao 27. Nós estaremos colocando aí o texto em tela, para que você possa nos acompanhar nesta leitura maravilhosa de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Versículo 12 nos diz o seguinte: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela.
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer pela leitura de sua palavra e pedir ao Senhor também que esteja iluminando o seu servo, que estará ministrando a sua palavra nesta manhã, e que o Santo Espírito de Deus compartilhe conosco nesta manhã verdades espirituais que com toda certeza promoverá o nosso crescimento. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor. Queremos neste momento pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. O ilumina, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Coloca em seus lábios aquilo que tu queres ensinar ao teu povo nesta manhã, ó Pai. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho, e vamos convidar aqui o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui nessa manhã de domingo para cultuar, para adorar a Deus e também, é claro, aprender a sua santa e rica palavra que será esboçada nessa manhã. Querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical, como você sabe, é um culto. E o culto tem louvores, já louvamos a Deus. Haverá daqui a pouco a ministração da palavra, mas também temos, é claro, o momento especial. Temos o momento da oferta. Nós temos o ofertório. E eu quero lhe lembrar que ofertar, dar o dízimo, dar as ofertas, primeiro é um ato de adoração a Deus, que parte de um coração voluntário, de um coração agradecido. Então, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com dedicação, faça com o coração disposto, faça no sentido de adoração a Deus, que Ele vai receber, com certeza, as suas ofertas. As ofertas, os dízimos, são utilizados para o bom andamento da obra do Senhor aqui na terra. É por meio dela que temos a Rede Brasil. É por meio dela que facilita e ajuda, é claro, o trabalho de evangelização. Então você está contribuindo com o reino. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo que já foi lido aqui algumas vezes, mas vamos ler novamente por causa das verdades espirituais. Não tem somente uma, tem várias verdades espirituais. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Queremos pontuar algumas verdades espirituais nesse versículo. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Duas coisas merecem ser pontuadas nesse versículo, ou seja, duas verdades espirituais. Primeiro, cada um contribua segundo propôs no coração. A oferta, ela parte de um coração voluntário, de um coração agradecido. E o segundo princípio, a segunda verdade desse texto bíblico, é que o apóstolo Paulo diz que Deus ama. Claro, ama a todos, mas Deus ama, ele está fazendo uma ênfase aqui, aquele que dá com alegria, dá com satisfação. Então, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça
com amor e com dedicação. Querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não tem a mesma disponibilidade que muitos irmãos têm de estar no templo, feito hoje, no dia de domingo, mas que quer contribuir, que quer adorar a Deus também com seus dízimos e com suas ofertas. Então, para isso, a igreja vem se utilizando de alguns recursos, de alguns canais. E o primeiro recurso que vai aparecer é justamente o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver diversas opções, mas tem uma opção lá em cima, um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e você será redirecionado a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, da sua contribuição, você pode dar seu dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação, você pode contribuir também com a área social da igreja, você pode até pagar um voto. Vai depender da natureza da sua oferta. Saindo dessa tela, se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela da sua TV, você será redirecionado a uma das contas da igreja, Caixa Econômica, Banco do Bradesco, ou, se não, o Banco do Brasil. E logo abaixo está o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o CNPJ, que também é a chave do Pix. O CNPJ é o seguinte, 10.632.404.1000 ao contrário, dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são alguns recursos que vieram e ficaram, é claro, que facilitam também esse momento de adoração a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E nesse momento, com a permissão do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, nós iremos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos fazer uma oração e eu quero convidar você para fazer uma oração de agradecimento. Uma oração que chegue diante de Deus com toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação de estar adorando a Deus nessa manhã de domingo. E claro, vamos aproveitar também para inserir nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas, que não podem dar seu dízimo, não podem contribuir. Deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo, Deus é o Deus, que é o Senhor de tudo e de todos e pode abrir uma porta de emprego para você nessa manhã. Vamos orar ao Senhor, nos acompanhe nessa oração onde você estiver. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor eterno, recebe a nossa adoração, recebe a nossa alegria, recebe a nossa satisfação, os louvores, ó Pai, e recebe também as nossas ofertas como cheiro suave diante de Ti, que parte do nosso coração voluntário em Te servir, em Te adorar também com as nossas posses e com as nossas riquezas. Usa de misericórdia com cada um dos Teus filhos, aquela mãe, aquele pai, todo ele que nesse momento está fazendo esse trabalho. E queremos Te pedir também por aquele que está desempregado, ou é essa mãe que está nesse momento orando pelo filho, esse chefe de família que está desempregado. Senhor, toma providência, abre porta de trabalho, abençoa Teus servos e ajuda cada um. Senhor, nós estamos Te pedindo isto, crendo que tudo Tu podes fazer, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos adorar o Senhor nesse momento e o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, convida nesse momento o presbítero Jailson Aguiar, que vai louvar a Deus conosco na manhã desse domingo. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. 375 é o número do hino. A Igreja Universal. Glória a Deus. Na rocha firme e triunfal está a Igreja Universal. Fundada foi por Ti, Jesus, ao expirar e sobre a cruz. Com Teu poder enche meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor. Remido estou, Teu Filho
sou, com teu poder, ó, vem me encher. A graça imensa do bom Deus, lugar me deu de filho seu, com plena paz no coração, amor veraz e salvação. Com teu poder enche meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor. Remido estou, teu filho sou, com teu poder, ó, vem me encher. Eis pedra viva, agora sou, no templo seu me colocou, do corpo seu um membro sou, o sangue seu me consagrou. Com teu poder enche meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor. Remido estou, teu filho estou, com teu poder, ó, vem me encher. Na rocha não vai se abalar a tua igreja, e vencerá quando este mundo se acabar. Contigo ela reinará. Com teu poder enche meu ser, ó Deus de amor, dá-me fervor. Remido estou, teu filho sou, com teu poder, ó, vem me encher. Amém. Queridos irmãos e amigos, chegou o momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento da explanação da palavra, da lição que nós estaremos estudando hoje. Já anunciamos aqui, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título A Natureza da Igreja, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria, dizer da nossa satisfação de frequentar a escola bíblica dominical. E nesse domingo estarmos aqui juntos para aprender a rica e poderosa palavra do Senhor. E como nós estamos num trimestre que tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, é o título que está aparecendo aí na sua tela, a capa da nossa lição, um tema muito importante, um tema extremamente importante para todos aqueles que estudam e, claro, amam a palavra de Deus. E hoje nós temos uma lição que é imprescindível para as nossas vidas. É a lição de número 3, que vai aparecer na sua tela aí, a lição de número 3. Quero convidá-los, você que tem a lição na sua mão, faça o seguinte, abra a sua lição, vamos ver agora o título da lição, A Natureza da Igreja. Vamos ler o textuário, vai aparecer agora o textuário da lição. O textuário diz o seguinte: porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 12. E a nossa verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Vamos comentar? Vamos comentar o título da lição. Como sempre fazemos aqui no programa, partimos do título para depois ir para o comentário da lição. Essa lição, de todas elas, das 13 lições, ela é considerada uma das mais importantes. Deixa eu pontuar para que você também me entenda bem. Todas as lições são importantes, mas tem aquela que se sobressai, que se destaca. E a lição de número 3, ela se destaca, porque ela fala da natureza da igreja. Isso é tão importante para a gente,
Porque falar de natureza, a própria palavra natureza, a definição da palavra natureza, mostra algo, ou seja, vamos trazer a definição do dicionarista Aurélio para ficar bem mais claro. Diz assim: combinação específicas de qualidades originais, constitucionais, nativa de um indivíduo, caráter inato. Ou seja, vamos parafrasear isso aqui. Falando de natureza, estamos falando de essência. Falando da essência, estamos falando daquele objeto ou daquela coisa que existe, daquela forma no mundo. Então, falar da natureza da igreja, estamos falando de algo que é próprio à existência da igreja na terra. Veja que se a gente tiver um bom entendimento da natureza da igreja, nós também temos um bom entendimento da nossa contribuição e do nosso andar dentro dessa própria igreja. É bom lembrar, você que está chegando agora, que nós não estamos falando aqui da igreja no seu sentido denominacional. Estamos falando da igreja no sentido corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e todos os membros regenerados, independente das barreiras denominacionais, compõem essa grande igreja, chamada justamente corpo de Cristo. E é bom que se diga também que esse corpo de Cristo é formado por todos os crentes no mundo regenerado, inclusive aqueles que já partiram. É a igreja triunfante, como nós vamos mencionar daqui a pouco. Então, essa igreja, qual é a natureza desse corpo de Cristo? Aí essa natureza tem características que são próprias, que pertencem a ela, que faz ela existir no mundo enquanto igreja. Tem uma coisa interessante também nessa lição de escola dominical, que quando o autor fala de natureza, que é a palavra que vai desde o tópico 1 até o terceiro tópico da lição, a palavra natureza sempre estará presente. Mas outra palavra também presente é justamente a palavra dimensão. O tópico 1, o título do tópico 1 diz assim: a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Vamos lá para o tópico 2, para nós lermos o tópico 2 da lição. Só o título do tópico 2 para chamar a atenção para outra palavra que aparece com muita frequência. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Indo também para o tópico 3 que vai aparecer agora na sua tela. A natureza, ou melhor, a igreja na sua dimensão comunitária. Percebeu que a palavra natureza, ela é corrente em toda essa lição. Outra coisa, a palavra dimensão, também presente. Dimensão fala de algo que é grande, né? Fala de algo que ocupa um determinado lugar. Então é isso que nós iremos aprender hoje. Aprender sobre a natureza da igreja, os elementos que constituem aquilo que a igreja é, por natureza, a sua essência principal. E claro, veremos a dimensão dessa igreja. Entenda, nós estamos falando da igreja enquanto corpo de Cristo. E vamos para a natureza, ainda vamos falar sobre a natureza da igreja. Para você que está nos assistindo nesse momento, nos ouvindo também, é claro, existem algumas palavras que são fundamentais para se entender a natureza. Primeiro, a igreja, ela é um organismo vivo. Se você tiver a sua lição de escola dominical aí, pega a caneta e se quiser escrever, essa definição ela não está na lição. Eu quero que você entenda a ideia de natureza. Primeiro, olha a primeira característica. A igreja é um organismo vivo. Ela é viva porque o Deus dela é vivo. Ela é viva porque os seus membros são vivos e vivos espiritualmente falando. Então é um organismo. Segundo, outro elemento que faz parte da essência, da natureza da igreja. Além dela ser um organismo, ela é invencível. Olha, ninguém destrói a igreja.
Ninguém destrói a palavra de Deus. Tem algumas coisas em teologia que sempre a gente faz questão de dizer as 3 coisas que são indestrutíveis. A palavra de Deus é indestrutível. Ninguém irá destruir a palavra de Deus. A igreja do Senhor, ela é indestrutível. O próprio Jesus disse que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E outros versículos que mostram a caminhada da igreja. Sim, eu falei de 2, mas são 3. O outro é Israel. Não é o nosso objeto de estudo aqui, mas se você abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos de número 34 até o versículo 36, mostra Deus falando em rápidas palavras, só para eu ganhar tempo aqui. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus falando através do seu servo Jeremias, se for possível mudar o curso, ou melhor, as leis que sustentam o universo, Deus também muda o seu amor para Israel. Então a igreja, vamos focar aqui na igreja, a igreja ela é invencível. Ninguém consegue vencer a igreja. Outra característica, a igreja ela é santa. Sim, santa. Santidade fala de separação. Santidade fala de algo consagrado, reservado, exclusivamente para uma finalidade. Então a igreja, ela é separada, ela é reservada. A igreja pertence ao Senhor. E a igreja, a natureza dela, por ser santa, obriga ela a caminhar sempre na contramão desse mundo. Outra característica, faz parte da essência. Outro, precisamos colocar mais alguma coisa aí também. Não é colocar, né? Deixa eu só melhorar a minha fala, mas identificar aquilo que é próprio dela. A igreja, ela é dinâmica. Ora, se é viva, se é invencível, se é santo, também ela é dinâmica. O que é isso? Esse organismo dinâmico que cresce, que se movimenta na direção de dizer ao pecador que está sem Deus, sem paz e sem salvação, que aceite Jesus como Salvador. Ela trabalha, a igreja trabalha aqui nesse mundo. E em outros programas, né, falar de dinamismo, fala também da sua missão, que é evangelizar. E o que dá sentido, nós falamos isso aqui em outros programas, que o que dá sentido à igreja do Senhor ainda está neste mundo é simplesmente a razão da evangelização. Isso é um dos motivos. E por último, a igreja, ela está ligada à cabeça. Mas quem é a cabeça da igreja? Chama-se Cristo. Então esse corpo muito grande chamado igreja, esse corpo vivo, invencível, santo, dinâmico, mas tem uma cabeça. E a cabeça se chama Cristo Jesus. É quem guia e quem comanda justamente a sua igreja. Então, meu querido irmão, de posse dessa definição, de posse desse conceito do que é justamente natureza e a natureza da igreja, vamos agora observar a dimensão confessional, para depois irmos para a dimensão local, universal e, por fim, comunitária. Tópico 1 e o item 1 vai aparecer agora aí na sua tela. Vou ler o que está em negrito e algumas frases. Fundamentada na palavra, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente temos crido como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20. Vamos parar por aqui e vamos comentar. Nessa dimensão confessional, está se falando de um corpo, então o corpo ocupa um espaço, então existe uma dimensão. E em toda a dimensão da igreja, obrigatoriamente, ela está fundada em Cristo. Na lição de número 1, nós estudamos sobre isso aqui.
A igreja está assentada sobre o fundamento principal que se chama Jesus de Nazaré. Está lá Atos capítulo 4, versículo 12, Mateus capítulo 16, versículo 18, como já foi estudado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, Paulo deixa de maneira muito clara e enfática, dizendo o seguinte: ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já está posto. Quem é esse outro fundamento? Jesus. Quem é o fundamento? Jesus de Nazaré. Então Jesus é o fundamento e ninguém pode colocar outro fundamento. Então observe que esses elementos aí constituem aquilo que a gente chama de natureza. Então na dimensão confessional da igreja, Jesus é o fundamento. Na dimensão confessional da igreja, é isso que entra o tópico 1 e o item 1. Ela está fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, para ser igreja, tem que ter Cristo como pedra fundamental. Para ser igreja, tem que estar respaldada e vivenciar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, para que você nos entenda melhor, ser mais prático e didático, ela é a constituição cristã. É por ela que a igreja se rege. É por ela que qualquer denominação que se diga cristocêntrica tem que se reger justamente pela palavra. Então, nesse grande corpo, nessa grande dimensão, aonde a igreja estiver, Cristo é a palavra, ou melhor, Cristo é a pedra. Aonde estiver Cristo também, ou melhor, a palavra de Deus, ela está na sua forma, na sua dimensão maior, ela é um dos fundamentos da igreja. E é claro, o entendimento que a igreja tem da palavra de Deus é que ela é inspirada plenamente, como diz o autor, ela é inerrante, não existe falhas, não existe erros na palavra de Deus, existe sim uma palavra inspirada pelo Senhor na sua completude, então por isso que ela se constitui a nossa regra de fé e prática. Então em qualquer parte do mundo, a igreja ela tem esses dois elementos, Cristo como sendo a base principal e a palavra como sendo um dos seus fundamentos ali. Isso também, nesse momento, nesse período que nós estamos já aqui comentando sobre esse tópico 1, eu acho que já deu para você perceber que é possível diferenciar uma igreja, ou melhor, para facilitar, uma denominação de outras denominações. O que é que quer dizer com isso? A denominação, ela é a expressão visível do corpo místico de Cristo que é a igreja. Mas é bom deixar claro que qualquer igreja que, para ser considerada cristã, ela tem que estar enquadrada nesses aspectos aqui. Cristo, o fundamento, e a palavra de Deus, a constituição principal. Se sair desse esquadro, pode ser considerado um ajuntamento de pessoas, mas igreja fica difícil. Vamos caminhar mais um pouco, ainda no tópico 1 na nossa lição, tópico 1 e o item 1. Vamos lá para habitada pelo Espírito Santo. Está lá, vai aparecer agora na sua tela. Ora, o que foi que nós vimos? Tópico 1 e o item 2, habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada justamente por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. João capítulo 16, versículo 8 a 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Volta a tela aqui para a gente. Nessa dimensão confessional, veja o encadeamento lógico e o encadeamento que não pode ser quebrado. Observe bem, se Cristo é a pedra fundamental, se a palavra de Deus ela é central nessa igreja, consequentemente, ela torna-se habitada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem é que habita na igreja nessa dimensão? Chama-se o Espírito Santo do Senhor. Ele habita no sentido coletivo,
mas ele também habita aí dentro de você. E meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo, que eu sei plenamente que é uma orientação do Espírito Santo de Deus. Deixa eu só me virar para cá para você. Observe bem. O Espírito Santo de Deus habita na igreja. O apóstolo Paulo, fazendo referência ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Aí o versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então vocês no conjunto são o templo de Deus. Você em particular é o templo de Deus. Isso significa que o Espírito Santo habita no coletivo, na igreja, mas também habita em você, que é crente. Veja que privilégio tão grande o Senhor Jesus tem nos concedido. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 14 e versículo de número 23, eu acho tão bonito esse texto, fala de habitação, o Espírito habita no seio da igreja. Diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Olha que Jesus está dizendo, nós viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus habita dentro do crente regenerado. É um privilégio muito grande que nós temos. Não dá para explicar esse mistério. Como é que ele habita? Só dá para crer e sentir e saber que ele justamente está conosco. Agora observe, isso dentro, como o autor da lição fala para a gente, isso na dimensão da igreja. Significa que lá no Japão, distante de nós, Indonésia, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, aonde tiver um crente regenerado, a igreja de Cristo está ali também. E se a igreja de Cristo está ali também, o mesmo Espírito Santo que atua na gente, atua neles também. Porque o Espírito habita justamente na igreja, se move na igreja, nesse organismo que é justamente vivo. É isso que a lição está falando para a gente, nessa dimensão confessional. E para isso, querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos assistindo nesse momento, lembre de uma coisa bem clara. Nessa dimensão confessional da igreja de Cristo, Cristo é o centro. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O Espírito Santo do Senhor habita quando a pessoa passa a vivenciar as verdades sagradas da Bíblia. Dimensão confessional. Vamos agora para o tópico 2 na nossa lição? Vamos lá para o tópico 2. Vai aparecer na sua tela. A natureza da igreja nas suas dimensões. Quase que saiu, né? Nas suas dimensões, local e universal. Local e visível. Biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão especial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Nós precisamos fazer um comentário desse tópico 2. Observe bem. Existem dois aspectos que merecem atenção, já que nós estamos estudando igreja. Na dimensão espiritual, esse corpo imenso, dimensão espiritual. Mas existe o aspecto social. O que é isso? A denominação, ela não é só um reflexo, ela é a expressão desse corpo de Cristo justamente na terra. A igreja local. Quando eu falo da igreja local, vamos tomar como referência
as saudações do apóstolo São Paulo e do apóstolo Pedro, que o autor da lição também utilizou, 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Filadélfia, a igreja de Deus que está em Éfeso, que está em Roma. São expressões comuns que a gente encontra no transcorrer do Novo Testamento. O apóstolo Pedro fez menção, por exemplo, da Galácia, Capadócia, Ásia e também Bitínia. Ele quer dizer que em cada local existe uma congregação, e essa congregação ela é a expressão dessa igreja justamente visível, dessa igreja invisível. Então nós podemos falar de uma igreja invisível, corpo místico de Cristo, uma dimensão espiritual, e podemos falar da igreja enquanto igreja visível, uma expressão justamente dessa igreja na terra, que é uma dimensão de caráter social. E o autor da lição pontua uma coisa que é tão importante para a gente entender, que o tópico 2 e o item 2 diz o seguinte: as particularidades. Vamos ler esse texto? Vamos colocar esse texto na tela. O tópico 2 e o item 2. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos nas outras. Filipenses capítulo 4, depois nós temos Tessalonicenses capítulo 3. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas em relação às outras. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui? Observe, nós lemos que o autor pontuou bem igrejas locais, mas todas elas têm suas particularidades, têm suas características próprias. E cada uma vivencia os problemas. Todas têm problemas para serem... Tem problemas que estão vivenciando. Aí o apóstolo cita, fazendo uma comparação entre uma igreja e outra, ele diz, olha, os problemas, nós temos os problemas em Coríntios, não são os mesmos problemas que se encontram na igreja em Tessalônica. A exemplo disso, podemos citar, por exemplo, um problema da administração dos dons espirituais em Coríntios. Em Coríntios, uma igreja que possuía a manifestação dos dons espirituais, mais do que praticamente em todas as outras igrejas, pelo menos é o que o texto bíblico nos mostra rapidamente. Observe bem, o problema em Corinto era o gerenciamento, o controle, a administração dos dons espirituais. Já a igreja que estava em Tessalônica, o problema é que eles se engessaram tanto, tiveram tanto cuidado, que fica o apóstolo São Paulo dizendo o seguinte: não extinguai o espírito, não desprezeis as profecias. De um lado, nós temos um que parecia um incêndio, e do outro lado, a pessoa querendo controlar o fogo ao ponto de querer apagar. Observe que são problemas que essas igrejas têm, e merece também uma atenção aqui para isso, falando de problemas. As igrejas locais têm problemas, porque são formadas por pessoas, e essas pessoas têm defeitos. O grau de maturidade de qualquer igreja, olha, muda muito entre as pessoas. Se espera, é óbvio, de um homem uma pessoa que tem, por exemplo, um homem de 50 anos, que tem 30 anos dentro da igreja, 30, 40 anos dentro da igreja, uma pessoa que tem até mais tempo do que isso dentro da igreja, se espera, é óbvio, uma maturidade melhor em relação a uma pessoa que chegou agora na igreja, tem 1 ano, tem 2 anos, está conhecendo como é a ambientação da igreja. Então as diferenças muitas vezes acontecem pela discrepância muito grande de maturidade espiritual e muitas vezes pessoal que existe. Mas, meu querido, isso em nenhum momento é desculpa para abandonar a igreja, deixar a sua igreja local. Por sinal, Hebreus capítulo 10, versículo número 25, a Bíblia diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não tem desculpa
defeitos, problemas, percalços no caminho, alguns atropelos, mal entendidos, não é desculpa para se abandonar a congregação local. Não existe pessoas perfeitas, existe um conjunto de pessoas imperfeitas. Nós sempre falamos uma coisa: quem quiser uma congregação local perfeita, é melhor orar a Jesus e ir direto para as regiões celestiais, porque lá não tem defeito. Mas aqui embaixo é a palavra de Deus que nos corrige, nos orienta, nos ensina a conviver. Sim, vamos colocar mais um texto bíblico, né? Citar mais um texto bíblico para isso. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz assim: porque isto, Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz, na igreja dos santos. Há outras versões que falam nas igrejas dos santos, para dar ênfase às congregações locais. Quer dizer, cada igreja local são formadas por pessoas imperfeitas, mas são pessoas regeneradas. É bom deixar claro que a igreja não é formada por pessoas regeneradas. O exemplo disso é para Coríntios, quando Paulo diz assim: aos santos da igreja que estão em Coríntios. Sim, mas quando você vai ver o andamento da igreja, tem uma série de defeitos, mas a palavra de Deus está para corrigir, está para alimentar. É a palavra de Deus quem exorta. Então, querido irmão, permaneça na igreja local. Se você pode, frequente. Quando eu digo pode, há pessoas que por motivo de saúde, muitas vezes está numa cadeira de roda, está no hospital, impossibilidade de andar. Não é como um jovem que tem liberdade para ir para onde quiser. Muitas vezes os problemas de saúde impedem a pessoa a ir. Mas não abandone a sua igreja. É ali que está, olhe, os seus irmãos na fé. O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário para salvar o pior dos pecadores que existe na face da terra. Esse mesmo sangue de Cristo me comprou, comprou você, comprou a todos os outros que estão aí na sua congregação. O sangue foi o mesmo, não foi uma quantidade maior e menor. Foi o sangue, o sacrifício de Cristo Jesus. Os problemas passam. O que deve ficar é o amor de Deus em nossos corações. E através do amor, da comunhão e, claro, da ministração da palavra de Deus pelo Santo Espírito, nós vamos vencendo as barreiras e vencemos justamente os problemas. Então, a igreja visível, essa expressão da igreja invisível, e é aí que nós devemos estar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, deixa eu ler esse texto com você nessa manhã. Não está na lição da escola, mas merece como ênfase, como incentivo para nunca abandonar a igreja local. Atos capítulo 2 e o versículo 46. Quando eu falo não abandonar a igreja local, para que você me entenda, está do outro lado. Uma coisa é você se mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro. Aí é uma situação. Estou falando de não querer mais frequentar o templo. Não faça isso. Ali estão os seus irmãos da fé. Ali está a família de Deus. É ali que oram por você. É ali que você vai ser abraçado, vai ser acolhido, onde você vai ser ensinado, a palavra de Deus é ministrada pelo seu pastor justamente ali. Olha Atos capítulo 2, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Somente mencionando a você, perseverando unânimes no templo. E olha que eles tinham todo motivo suficiente, que estavam debaixo de perseguição para não ir para o templo. Mas os discípulos estavam, melhor, aquela jovem igreja estava no templo. Então nunca abandone a igreja local. Então, de posse desse conhecimento, vamos lá para a igreja universal? Ou melhor, a igreja invisível, universal, no sentido dela ser ampla. A ideia da igreja universal, invisível, formada por todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Para isso, tem um versículo, só para a gente poder concluir esse tópico, que está escrito
lá no livro aos Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, e o versículo de número 23. Você tem ideia, né? Essa igreja invisível composta por todos os crentes, inclusive por aqueles que morreram. A universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 até o versículo 18. O apóstolo São Paulo fala sobre a esperança do arrebatamento da igreja, como se dará o arrebatamento da igreja. E fala daqueles que dormiram no Senhor. Mas no final ele termina dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, fazendo menção não somente do arrebatamento da igreja, mas daqueles que faleceram. Meu querido, o seu parente que morreu, o seu parente que está nas regiões celestiais, que foi recolhido para a glória de Deus, tenha certeza de uma coisa: um dia nós nos encontraremos com Ele. Isso é uma garantia da palavra de Deus, estaremos todos juntos. Então, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Isso significa que a igreja ela é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo de número 25. Querido irmão, volta aqui para a gente comentar. Não esqueça disso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando. Dimensão confessional, ela confessa Cristo como seu centro, a palavra como sendo sua regra de fé e prática, que o Espírito Santo habita dentro dela. Nessa dimensão local, ela existe em um espaço físico, e nessa dimensão espiritual, ela é composta por todos os crentes regenerados. Então, isso implica dizer que na dimensão comunitária, a igreja é una. O que é isso? Quando está se falando de una, está se dizendo que só existe uma igreja. Sim, você ouviu bem. Só existe uma igreja. Eu não estou falando que existe somente uma denominação. As denominações são várias, mas a igreja de Cristo só tem uma. Cristo não tem 2 corpos, nem 3, só tem um corpo. Só existe uma igreja de Cristo, onde Ele é justamente a cabeça. Agora essa igreja se reflete, se manifesta justamente na igreja local. Então, quando o autor da lição pontua una, pontua também a questão da unidade. Unidade, uma coisa que é comum entre os crentes regenerados, é o sentimento de amor, é o sentimento de zelo, é o sentimento de gozo, é o sentimento que eles são um em Cristo Jesus. Mas nessa unidade da igreja existe a diversidade. A diversidade porque somos pessoas diferentes. Não é um corpo? A gente vai terminar justamente com isso. E eu quero terminar nesse domingo falando dessa diversidade da igreja, olhando para o nosso textuário. Se for possível, coloque o textuário na tela. Nossos minutinhos já estamos terminando a lição. O textuário diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Querido irmão em Cristo Jesus, nesse grande corpo que se chama Igreja do Senhor, somos diferentes, nacionalidade diferente. Claro, a igreja está em todo o mundo, estados diferentes, somos diferentes, ela é diversa, muito diversificada, mas o que nos une? Cristo Jesus. Cristo é a pedra principal, a igreja em Cristo Jesus. Então, querido irmão, nesse domingo de manhã, vamos encerrar, mas encerrar falando disso. Cristo é o centro.
Cristo é o centro da igreja, Cristo é o centro das nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que Deus te ajude muito. E em nome de Jesus de Nazaré, sempre olhe para Cristo, que é o centro. Tem problema, tem dificuldade, todo mundo tem. Dentro da igreja, todo mundo tem problema, não adianta desculpa. Mas olha para Cristo, olha para o teu Senhor que te comprou, que te redimiu. Ele que vai vencer, Ele que vai te ajudar a vencer todas as lutas da vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nesse domingo de manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, que bênção! A lição hoje nos trouxe um grande esclarecimento. Estivemos estudando sobre a natureza da igreja, essa lição de grande relevância para a compreensão de todas as lições que nós estaremos estudando durante esse trimestre. Que Deus continue lhe abençoando. Agradecemos aí em nome do nosso pastor, presidente, a vossa audiência. Estejamos todos juntos na próxima semana, neste mesmo horário, em nome de Jesus, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar neste momento agradecendo ao nosso Deus, nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Por este ensinamento maravilhoso, ó Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, e podermos aprender a Tua palavra e crescermos, Senhor, em Tua presença, ó Deus. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que foram alcançados nesta manhã por meio da Tua palavra. Ajuda, abençoa, fortalece, Senhor, vivifica, Senhor, traz, Senhor, alento e alegria ao coração daquele que, porventura, por algum motivo, acabou desanimando, se entristecendo na igreja local e não quer mais participar, mais congregar. Mas nesse dia, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja tratando este coração, esta mente, Senhor, e Tu possas trabalhar, ó Deus, de tal forma, ó, que aquele irmão, que aquela irmã que porventura estiver nesta situação, possa reconhecer, ó Pai, a necessidade de como membro do corpo está interagindo no corpo, ou seja, está congregando na igreja. Continua abençoando o nosso pastor, o evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todos os professores, dirigentes de EBDs, alunos, Senhor, todos que estão envolvidos diretamente na escola dominical. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.